Lembrando que nós já trabalhamos aqui o Guarani e o Birajara, que são obras que fazem parte dessa trilogia do escritor José de Alencar. A outra obra é Iracema. Essa obra Iracema, inclusive, vocês já tiveram contato com ela nas nossas aulas presenciais, né? Vocês lembram, né? A Iracema, o Martim, que nós já trabalhamos essa obra em sala de aula. Então, eu queria só falar para vocês em relação ao livro, que é o seguinte. Lembrando que nós estamos no capítulo 6, não é isso? Deixa eu só aqui para vocês acompanharem. E lembrando assim, nós temos aqui nesse capítulo questões discursivas relacionadas ao romance indianista, relacionadas a essas obras, tanto Iracema quanto o Guarani, quanto o Birajara. E aí eu fiz o seguinte, o Birajara e o Guarani, eu elaborei as aulas, fazendo as explanações, fazendo a análise da obra. Já Iracema, por que eu não fiz? Porque nós já tínhamos trabalhado essa obra em sala de aula. Então, o que eu trouxe para completar essa obra que é Iracema, complementar aqui nosso conteúdo do romance indianista? Eu trouxe exercícios. Então, nós vamos exercitar, nós vamos estar relembrando os aspectos importantes dessa narrativa, dessa bela obra do José de Alencar, que é a Iracema. Então, ao contrário de o Guarani e o Birajara, que eu trouxe a análise das obras em Iracema, como nós já tínhamos trabalhado, eu decidi que nós iríamos fazer a análise resolver exercícios. Então, assim, vocês podem observar que nesse capítulo nós vamos ter muitas questões discursivas. Então, o que eu fiz? Eu venho discorrendo, eu venho explanando esse conteúdo nas minhas videoaulas. Por exemplo, o Birajara, o Guarani, naquela apresentação da obra, eu já tratei de alguns exercícios aqui, de forma indireta também, tá bom? E assim, hoje, em Iracema, eu queria dar atenção, que me chamou a atenção, queria que vocês acompanhassem no livro de vocês. Na página 136 tem aqui uma estátua de Iracema. Olha aqui, da lenda lá do estado do Ceará. Estátua de Iracema, inclusive, em Fortaleza tem a praia de Iracema, uma praia muito conhecida, né? Então, todos esses elementos aqui, a questão do Peri, que é o herói brasileiro, né? Lembra do Peri com a Ceci? Então, estão aqui nesse capítulo, tem muitas notas de rodapé, que tem muita coisa interessante, e vale a pena vocês estarem acompanhando também com o livro de vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Partindo dessa breve apresentação em relação à nossa aula de hoje, eu quero que vocês tomem nota e comecem a acompanhar aí, tá? Nós estamos na aula 8 e hoje nós vamos fazer exercícios sobre a obra Iracema do José de Alencar. Então, assim, eu queria muito, é muito importante que vocês, lá no caderno de vocês, lá na disciplina de literatura, é muito importante que vocês façam essas anotações, tá? Pra gente ter esse controle. Assim, assim como eu faço a minha agenda, eu queria muito que vocês fizessem essa agenda no caderninho de vocês, tá? Aqui na minha agenda eu faço todas as anotações dos conteúdos que nós estamos estudando. E é importante que vocês façam isso, porque quando vocês estiverem lá na terceira série do ensino médio, vocês vão estar revisando esses conteúdos. Então vai ser muito mais fácil você ter anotado tópicos, feito essas anotações, para quando você tiver que revisar, tá bom? Então vamos começar nossos exercícios sobre Iracema. Vamos começar? Primeira questão. Examine as proposições a seguir e assinale a alternativa incorreta. Gente, essa questão de alternativa incorreta, a alternativa errada, né, como os enunciados adoram trazer. É bem interessante que vocês, quando você estiver fazendo uma prova, você está lá prestando vestibular. E aí você pegou uma questão que tem lá, marque a alternativa incorreta, marque a errada, marque a que não é correspondente com o período tal, que não corresponde à obra tal. É importante que você pegue sua canetinha esferográfica transparente, azul ou preta, de preferência preta, né, que você vai fazer lá a sua prova. É muito importante que você faça o seguinte, sempre que eu fazia prova de vestibular e Enem e tudo, o que acontece? Eu sempre esperava, lógico, eu sempre era uma das últimas a entregar a prova, porque eu era bem metódica, queria ficar, mesmo que quando eu terminava, eu ficava passando a limpo lá, olhando se eu tinha feito a redação direitinho, tinha preenchido todo o gabarito.
E assim, eu sempre levava o caderninho. O caderno de respostas é um direito do candidato, né? Depois de um determinado tempo, ele pode levar o caderno para casa. Então, o caderno é seu. Você vai entregar o cartão resposta, você vai entregar o gabarito, mas aquele caderninho lá é seu. Então, dos enunciados das questões e tal. Então, assim, é importante que você use sua caneta também para marcar as palavras-chave, marcar essas palavras que mais lhe chamam a atenção, porque, assim, nossa tendência é procurar o quê? O que está certo. Na verdade, nossos olhos vão procurar o que está correto na questão. Mas aí, quando ela pede o que está errado, quando ela pede o que está errado na questão, às vezes a gente se confunde. Então, eu coloquei em negrito aí a palavra incorreta propositalmente para isso, para vocês lembrarem de circular. No exercício, circulem. Então, vamos lá. Depois desse bizu, né, dessa dica que eu dei para vocês, a gente vai começar. A relevância da obra de José de Alencar no contexto romântico decorre em grande parte da idealização dos elementos considerados como genuinamente brasileiros, notadamente a natureza e o índio. Essa atitude impulsionou o nacionalismo nascente, por ser uma forma de reação política, social e literária contra Portugal. De fato, gente, a gente vai encontrar aqui o elemento, digamos assim, genuinamente brasileiro, que seria o índio e a própria natureza, que faz menção, que nos remete, inclusive, à própria carta de Pero Vaz de Caminha, na qual ele coloca ali o nativo, o índio, e ele faz toda a descrição minuciosa de como esse índio era, bem como a natureza, que ele fala que é exuberante. Então, esses traços eles vão ser colocados aqui na obra para apontar, de fato, a questão do nacionalismo. Aqui é uma forma também de reação política, obviamente, como a enunciado diz, social e literária contra Portugal, digamos assim, contra no sentido de que agora nós temos a nossa própria cultura brasileira e nós temos que falar sobre essa cultura e enxergar que aqui mesmo nós sabe aquele traço de cordão umbilical que em Portugal, romper com esse traço e dizer, nós temos a nossa arte, a nossa literatura e vamos falar sobre isso de maneira que influencie socialmente, de forma literária, de forma social, de forma política. Então essa primeira letra ela está corretíssima. Então não vamos marcá-la, porque nós estamos procurando aqui está errada. A letra B. Ao lado de o Guarani, o Birajara, Iracema representa o mito da fundação do Brasil, a própria lenda do estado do Ceará, lembram? Nessas obras, a descrição da natureza brasileira possui inúmeras funções, com destaque para a cor local, isto é, elemento particular que o escritor imprimia à literatura, acreditando contribuir para a sua colonização. Gente, de fato, é isso, a questão da natureza, né? A Iracema, a própria Iracema, as suas características físicas, elas são constantemente comparadas com a natureza. É o hálito de baunilha, corre igual uma ema, cabelo negro como a asa da graúna, e a sua beleza é constantemente comparada com esses elementos, né? O próprio nome Iracema, que remete ao lábios de mel, a virgem dos lábios de mel, né? Mel transbordando em mel. E a gente também tem na letra B uma alternativa que sim está correta, corresponde à obra Iracema. Está toda correta. Já a letra C, vamos ler agora. Embora tenha sido escritor do período romântico, Iracema apresenta traços da ficção naturalista, tanto na criação das personagens como na tematização dos problemas do país. Gente, vamos lembrar. Iracema é uma obra aí do romantismo, né, século XIX. Naturalismo é uma escola literária, uma corrente literária do final do século XIX. E o que é que a gente vai lembrar de naturalismo? Naturalismo, circulem aí nas questões de vocês, marquem ou anotem na tua agenda, no teu caderno. O naturalismo aqui no Brasil teve início com a obra O Cortiço, do escritor Aloysio de Azevedo, que inclusive é uma das obras que nós vamos trabalhar também, que está na nossa lista de obras literárias. Gente, essa obra é incrível, mas eu nem vou falar sobre ela hoje, porque pra gente não desviar o foco. Mas o fato é que Iracema ela não apresenta traços do naturalismo. O nome naturalismo aí veio só para confundir você, para você pensar, naturalismo, que tá falando da natureza. Não é isso. Gente, desculpa a imitação, eu sou péssima nisso. Eu pensaria assim, né?
Não, não é isso. O naturalismo não está relacionado a elementos da natureza. O enunciado aí quis nos confundir, mas nós que somos estudantes observadores, nós somos detalhistas, nós vamos entender que o naturalismo é uma escola literária que aqui no Brasil teve início com a obra O Cortiço de Aloysio de Azevedo. E o que é que a gente tinha no naturalismo? Gente, o naturalismo ele tinha a questão da influência do meio, a força do meio em relação aos instintos. Era basicamente assim. Os meios, a influência do meio social influenciava no comportamento das personagens. Eu vou dar um exemplo, não tem como não falar do Cortiço, então deixa eu dar o exemplo aqui para ficar claro. Então, lá na obra O Cortiço, vai ter uma personagem chamada Jerônimo, aqui é o Jerônimo, tá? Esse marca-texto. E aí Jerônimo, ele era português, veio morar aqui, ele todo veio dentro de si, ele trouxe a sua bagagem portuguesa, toda a sua cultura, os seus gostos musicais, os seus gostos culinários, as suas comidas prediletas, né? Que eu falei, os gostos culinários, a sua vestimenta, tudo, o comportamento, ele era pontual, ele chegava no trabalho pontual lá na pedreira e tal. Então, assim, ele foi influenciado pelo comportamento do meio, ou seja, ele estava morando no Cortiço, naquele microcosmo de pessoas que faziam tudo diferente, sabe? Chegavam no bebiam, os outros colegas de trabalho bebiam, chegavam de ressaca no trabalho, traíam as esposas. Então, assim, tinha casos extraconjugais, gostavam de samba, e ele gostava daquela música, ele trouxe sua viola, sua caixinha de música lá de Portugal. Então, quer dizer, essa caneta aqui vai representar uma pessoa lá do Cortiço. E de tanto. Que detalhe, essa caneta aqui representa uma pessoa que já era um habitante aqui do Cortiço, que era apreciador de cachaça, de aguardente, tomava café todo santo dia. O povo tomava muito café de manhã, de tarde, de noite. E essa pessoa, de tanto conviver com o Jerônimo, que é nosso marca-texto, de tanto conviverem juntos, vai chegar uma hora que ele vai falar, de tanto ele sentir, toma um pouquinho do meu aguardente, é muito bom, toma um pouquinho da minha pinga, da minha cachaça, é muito boa, toma um pouquinho do café é ótimo, e tudo isso é viciante, né? Causa uma certa dependência. E aí ele começa a chamar, todo dia a canetinha chamava ele lá, vamos lá, Jerônimo, vamos lá sentar na roda de samba, hoje é sexta-feira, a gente tem que relaxar, trabalhamos a semana toda, vamos sentar lá. Aí pegava o pandeiro e tal, começava a tocar o samba, até que um dia Jerônimo finalmente decide sentar na roda de samba. Jerônimo lá na roda de samba começa a gostar, começa a tomar um pouquinho de aguardente, começa a comer um pouquinho de feijoada, começa a se abrasileirar. E é esse o termo que a gente vai usar, o abrasileiramento da personagem Jerônimo. Até que ele é o quê? Virar alcoólatra. Isso aqui é uma tese do naturalismo, tá? Que a influência do meio é a força que vai determinar o comportamento os instintos e o comportamento das personagens. Então, ele vira alcoólatra, ele começa a trair a mulher com uma personagem chamada Rita Baiana, ele abandona todos os seus princípios, ele abandona a esposa, enfim, até que ele se envolve em briga, quase vai ser preso, enfim, ele se tornou o abrasileiramento da personagem Jerônimo, que eu tenho até uma tese para que cai por terra um pouco dessa idealização que foi colocada sobre o Jerônimo. Quer dizer, Jerônimo era um tipo de pessoa todo comportadinho. Quando ele foi lá pro Cortiço, que ele começa a conviver com outras pessoas, que a maioria, praticamente todas as pessoas que estavam no Cortiço tinham um determinado comportamento que era arbitrário, que era contrário ao comportamento dele, o que aconteceu? Ele foi influenciado por um todo e acabou se tornando semelhante a eles. Ufa, é isso. De uma forma bem resumida, tá? Vou comprar uns bonequinhos depois pra usar, fingindo que são os personagens. Vou procurar minhas Barbies, o Ken, pra fazer os papéis das personagens. Então, gente, a letra C, ela está errada porque o naturalismo é uma corrente, é uma escola literária que não corresponde, tá? Ela vai trazer outros elementos aqui, ela vai trazer elementos aí relacionado à influência do meio, aqui a influência do meio induz o comportamento das personagens, mas assim, não cabe aqui, porque a gente tá falando de aqui, já é uma outra escola literária diferente, a gente tá no romantismo, tá? A gente só vai quebrar o romantismo quando a gente chegar o romantismo, ele só vai ser cessado, só vai ser concluído quando o Machado de Assis lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que vai dar início ao realismo no Brasil. E aí a gente vai ter realismo, vai ter naturalismo, mas são correntes literárias, são propostas diferentes, tá bom? E então a gente já tem uma alternativa errada aí, que marquem no gabarito de vocês, que é a letra C, tá? Letra C é a letra errada.
Mas vamos ler a letra D, só pra gente ver o que a gente pode aprender e relembrar sobre Iracema? Então vamos lá, letra D. Já marcando a letra C como errada, que no caso é a alternativa correta, é a errada, a letra C. A letra D diz o seguinte: a leitura de Iracema revela a importância do índio na literatura romântica. Entretanto, sabe-se que a presença do índio não se restringiu a esse contexto literário, tendo desembocado, inclusive no modernismo, por intermédio do escritor como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Sim, gente, é verdade. Lá no modernismo, quando a gente chegar lá no segundo ano do ensino médio, que a gente vai estudando modernismo, a gente vai encontrar essa temática do índio também sendo colocada aqui. A questão do índio lá, só que vai ser o oposto, gente, é o oposto. O índio lá no modernismo, a gente vai conhecer o Macunaíma, que é totalmente o oposto dessa trilogia que a gente estudou, sabe? O Peri, o Birajara e a Iracema, que são índios assim que, digamos assim, que são pessoas de uma índole, de um caráter inigualável. A própria Iracema, mas Iracema, ela, sei lá, ela se apaixonou por um Martim, ela quebrou o segredo, ela traiu a sua tribo, ela se entregou ao homem, e ela não poderia fazer isso porque ela guardava o segredo da Jurema e toda a tribo foi amaldiçoada. Mas ainda assim, existe aquele contratozinho de ética literária, lembra? Ela, de fato, a tribo dela sofreu com isso, houve guerra, as pessoas morreram, ela perdeu o seu posto de heroína, o seu posto de... A Iracema era uma mulher, era a grande heroína da narrativa, colocada aí como uma mulher guerreira, a mulher mais importante da tribo, era ela que preparava o licor lá da Jurema, tinha o segredo da Jurema. Então, assim, quando ela faz isso, quando ela se entrega ao amor de Martim e ela tá lá enfraquecida, que ela fica, sabe, que o irmão dela vai visitá-la e fala pra ela que o pai dela, depois que ela foi embora, depois que ela traiu a sua tribo, né? Que assim, dessa forma ela acaba traindo a tribo. Quando ela traiu a sua tribo, ele ficou cabisbaixo e nunca mais conseguiu levantar a cabeça. Ficou entristecido. Então, ela fica muito mal com isso. Então, assim, eles têm princípios, sabe? O Peri, ele serve a Ceci com amor, com cordialidade, né? A gente lembra muito das canções, né? Cantiga de amor, né? E era aquele amor cortês, ele fazia tudo por ela. E também o Birajara, que a gente vê que toda a narrativa, como a gente estudou na aula passada, eles são muito éticos, né? Ele vai lá e solta o seu inimigo que está ali capturado, ele liberta ele para ele voltar para sua tribo, para ele poder lutar contra a tribo dele. Então, assim, que era, sabe, ninguém ia fazer isso. Como é que ele tá lá com um prisioneiro que é forte, guerreiro, da tribo rival, que vai haver uma guerra e ele solta o homem pro homem lutar contra a tribo dele. Então, assim, existe tudo isso, a questão da hospitalidade, eles seguem à risca essa questão de honestidade, que a gente não vê hoje, né? Então, o mito do bom selvagem, que a gente falou lá na obra passada de Rousseau. Então, de fato, a gente vai encontrar um herói que é o oposto. Gente, o Macunaíma... Gente, imagina Macunaíma. Macunaíma é aquela pessoa sem caráter. E o próprio título da obra que vai dizer o quê? Macunaíma, lá no modernismo, o herói sem nenhum caráter. É uma obra de Mário de Andrade. E ele vai colocar o índio já com todos os defeitos dele, sabe? Assim, todos os defeitos. Sem nenhum caráter e tal. E ele tá lá, sabe? Imagina que... Só pra você ter uma ideia, o Macunaíma tá dormindo, ele dorme lá na beliche, só que não é uma beliche qualquer, é uma rede beliche. É uma rede aqui e embaixo, gente, tem outra rede, que é a rede do irmão dele. Aí por isso que eu brinco, eu falo que é uma rede beliche, né, que é uma em cima da outra. E o que ele faz toda noite? Ele faz xixi. Xixi, gente, ele faz xixi só pra molhar o irmão dele que tá lá na rede de baixo. Imagina assim, mais mau caráter do que isso. A pessoa fazer xixi toda noite pra molhar o irmão. Isso aí é o quê? É o anti-herói da literatura brasileira, gente. Então, de fato, a letra dela corresponde sim. Lá em Oswald de Andrade, lá em Mário de Andrade, a gente vai ter o quê? Muitos poemas de Oswald de Andrade falando, eu sou um tupi, tangendo um alaúde, né? Onde ele se compara à questão da antropofagia cultural. Ele vai dizer que a gente tem nossa essência cultural aqui, que a gente pode até consumir o que é de arte e literatura europeia, mas a gente tem a nossa própria literatura e nossas origens devem ser, sim, colocadas em pauta, devem ser, sim, exploradas. Letra E. O contraponto poético da poesia indianista de Alencar é construído pela lírica de Gonçalves Dias, indiscutivelmente em O Canto do Guerreiro e em O Canto do Piaga. Entre outros poemas, o índio é apresentado de maneira idealizada, é perfeito, é um índio perfeito, é um nobre. Numa
perpetuação da imagem heróica e sublime adequada aos ideais românticos. Sim, gente, a perpetuação da imagem heróica, a perpetuação do cavaleiro medieval. O índio é o cavaleiro medieval do Brasil. Então é isso, é um herói idealizado, tá? Então, marcamos aí, gente, essas ressalvas que eu estou fazendo é para que a gente aprenda de maneira que a gente não decore, que a gente realmente aprenda. Por isso que eu acho que é tão importante a gente esmiuçar esses detalhes, tá bom? Segunda, deixa eu ver aqui. Segunda. Vamos lá. Sobre Iracema, de José de Alencar, podemos dizer que... A gente já vai procurar o que está certo agora. Vamos lá. As cenas de amor carnal entre Iracema e Martim são de tal forma construídas que o leitor as percebe com vivacidade, porque tudo é narrado de forma explícita. Ai, não, gente, não. Não é narrado de forma explícita, é de forma implícita. A gente subentende, né, que a pessoa tá lá no bosquezinho para tomar o licor, né, o licor da Jurema, mas assim, as coisas ficam subentendidas, tá? A gente tá no romantismo. Quando a gente chegar lá no realismo, né, lá no naturalismo, a gente até pode encontrar isso, mas não aqui. Não, é subentendido, tá bom? Não confundam, isso aí é 50 tons de safadeza. Em 50 tons de safadeza você pode até encontrar essas coisinhas explícitas, mas aqui não. Tá? Aqui, Iracema e Martim é tudo colocado de forma romantizada, idealizada e fica subentendido. Então, essa uma aí tá errada. 2. Em Iracema, temos o nascimento lendário do Ceará, a história de amor entre Iracema e Martim e as manifestações de ódio das tribos Tabajara e Potiguara. Sim, gente, as tribos Tabajara e tribo Potiguara, elas eram inimigas. Então, a gente já entende aqui que não havia homogeneidade, embora você imaginasse assim, o Brasil, né, ali viviam os índios e eram todos iguais, praticavam as mesmas coisas, mas não eram. Cada tribo tem suas peculiaridades, suas línguas, inclusive, existiam inúmeras línguas indígenas diferentes, cultura. Por exemplo, a tribo de Iracema tinha toda aquela tese do segredo da Jurema, né? Iracema ia lá, eles iam lá no bosque, ela preparava o licor quando a lua estava em determinada posição. Então, assim, cada tribo tinha isso. Tinha tribos que eram canibais, né? Que praticavam a antropofagia, outras não. Então, assim, Então, assim, a gente tem que perceber isso, saber distinguir que cada tribo era diferente da outra. Então, a 2 está certa. A 3 diz o seguinte: Moacir é o filho nascido da união de Iracema e Martim. De maneira simbólica, ele representa o homem brasileiro, fruto do índio e do branco. Sim, gente, o Martim, que era o quê? Martim significa filho da dor, que é o filho aí de Iracema e Martim. Exatamente, é o típico brasileiro, é um brasileirinho, filho do europeu com a Índia. Certo. A 4. Quarto tópico aí. A linguagem do romance Iracema é altamente poética e linda, né, gente? Altamente poética. Embora o texto seja em prosa, Alencar consegue belos efeitos linguísticos ao buscar imagens sobre imagens, comparações sobre comparações. Gente, eu lembro que até alguns de vocês comentaram comigo: professora, essa obra é em prosa, mas é difícil de compreender. De fato, é difícil. Eu também eu sei disso, também concordo com vocês. É difícil, por quê? Porque ele usa... É uma prosa poética. É como se fosse é como se fosse poesia, né? Ele vai usar essa alegoria, né, poética aí para construir, fazer de uma simples imagem, uma simples cena. Ele cria toda uma alegoria que ele minuciosa, de riqueza de detalhes, que a gente se encanta. Mas para isso é necessário ter ter um cuidado de forma bem minuciosa ao analisar as questões, ao analisar cada estrofe, para a gente não se confundir na narrativa. Mas é bela, quando a gente consegue entender, compreender, a narrativa é simplesmente fantástica. Então, qual é a nossa? Temos aí 2, 3 e 4. Vamos procurar a alternativa correta. 2, 3 e 4, letra C. 2, 3 e 4, viu? Marquem aí letra C no gabarito de vocês. Terceira. A próxima questão refere-se ao texto abaixo. Verdes mares, bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas flores da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente. Perlongando as alvas praias, ensombradas de coqueiros, ensombradas, gente, quase não saiu, ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco, aventureiro manso, resvale à flor das águas.
lindo, né? Assim a gente começa a pensar, opa, eles estão ali sobre a sombra, né, dos coqueiros. E assim, ele vai comparando a cor líquida ali do mar com esmeraldas. Que coisa mais linda, né, gente? E já começa a idealizar, além de ver naquele mar verde da cor de esmeralda e eles ali saindo do barquinho sobre a sombra dos coqueiros. Que alegoria fantástica. Bom, esse trecho é o início do romance Iracema de José de Alencar. Então é possível afirmar o quê? Lembrando, gente, que o início da obra Iracema é, na verdade, como se fosse o final da obra, tá? É o Martim com o Moacir, com o filhinho dele, depois de ter sepultado sua amada Iracema lá, né, na sombra lá do coqueiro, ele pega o menino, bota no barquinho e vai embora com o menino, levando o menino, né, pra... Enfim, vão embora com a criança, né, depois de enterrar a Iracema, e aí ele vai se afastando, cada vez que o mar se afasta da onde Iracema ficou enterrada, é assim, ele consegue ter essa visão mais ampliada de como ficou essa paisagem entristecida, né, e o animalzinho lá de estimação da Iracema fica gritando o nome dela. Essa parte é bem triste, gente. Então vamos lá, nós estamos na terceira, né, gente? Ui, deixa eu acompanhar aqui. Terceira. A Iracema é uma lenda criada por Alencar para explicar poeticamente as origens das raças indígenas da América. Não, gente, não é essa explicação das raças, nem tem essa, não é essa questão nem plural, né? Ela vai falar sobre a origem, digamos assim, do povo brasileiro. É a lenda do Ceará, então ela não está certa. A personagem Iracema, Martim e Moacir participam da luta fratricida entre Tabajaras e os Pitiguaras. Gente, não. Foi só Iracema que estava lá e Martim. O Moacir nem tinha nascido ainda, tá, gente? Depois que eles fogem, depois dessa guerra, que ela descobre que está grávida e a criança é um bebê, não participa da guerra. Também a letra B está errada. Letra C. O romance elaborado com recursos de linguagem figurada é considerado o exemplar mais perfeito da prosa poética na ficção romântica brasileira. Sim, gente, nós acabamos de falar nisso. Acabamos de falar que ela é uma construção poética perfeita. E a letra C está super correta. Podem marcar aí a letra C. O romance da personagem... Vamos só ler a letra D para a gente ver o que tem aqui para a gente. O romance da personagem título é Anagrama da América. Essa relação caracteriza a obra como um romance histórico. Não, é um romance indianista. A palavra Iracema é o resultado da aglutinação de duas outras da língua guarani, que significa lábios de fel. Não, significa lábios de mel, tá? Marcaram a letra C, vamos para a próxima. Quarta, FUVEST, que a gente adora, né? Vestibularzinho da USP. Então vamos lá, FUVEST, só ajeitar aqui a câmera. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Marquem o nomezinho opostos. Vamos procurar duas opostos. Mas ele pediu o quê? Aproximação de opostos. Então, a gente vai procurar opostos que se complementam, tá? Pronto, feito isso, vamos aqui. Aparentemente idealista. Aparentemente idealista foi, na realidade, o primeiro momento do naturalismo literário. Não, gente, eu já falei sobre isso, tá? Não tem relação com naturalismo. Naturalismo vai ser só lá no cortiço. B. Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. Sim, gente, é nessa explicação do passado, né, desses mitos, que ele vai exatamente explicar o presente. Como é que surgiu o Ceará? Aí o José de Alencar vai lá e vai criar o quê? Toda uma construção alegórica, falando lá do passado, falando de guerra dessas duas tribos que eram inimigas, que inclusive o Martim, ele estava apoiando uma tribo que era inimiga da tribo de Iracema. Iracema tinha todo o seu segredo, toda essa questão alegórica, e aí ela rompe com o segredo e aí nasce o primeiro brasileirinho, então, o primeiro brasileirinho e interessante que é o primeiro cearense. Então assim, ele vai, através desse passado, ele vai explicar o presente. A letra B vocês podem estar marcando aí no gabarito de vocês que está correta. C. Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. Ele não se manteve preso, ele utilizou sim da liberdade formal, digamos assim, mas não estava preso aos padrões de clássicos. De certa forma, a gente ainda pode levantar a tese de que os personagens indígenas eram idealizados, mas não é um modelo legado pelos clássicos, não. Letra D. Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. Não, gente. Por mais que José de Alencar tivessem assim, algumas controvérsias, alguns problemas políticos, não é nesse sentido aqui. Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico. Pelo contrário, na hora que você vê a palavrinha desinteressou-se pelo elemento exótico, você já observa que está errado. Incompatível com a exaltação da pátria. Não, gente, é compatível. Não é incompatível com a exaltação da pátria.
ao passo que eu elevo o elemento exótico, eu estou exaltando também a pátria. Isso aí vem lá de Gonçalves Dias, tá? Então, na quarta, nós temos a letra B. Próxima. Quinta questão diz o seguinte. Considere os dois fragmentos extraídos de Iracema de José de Alencar. Onde vai a afouta jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral a grande vela? Onde vai como branca Alcione, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? Três entes respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloz mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. Aí o tópico 2. O cajueiro floresceu 4 vezes depois que Martim partiu das praias do Ceará, levando no frágil barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça? Gente, ambos os textos apresentam índices do que poderia ter acontecido no enredo do romance, já que constitui o começo e o fim da narrativa de Alencar. Desse modo, é possível presumir o quê? Deixa eu só falar aqui uma coisa interessante. Quem é que estava? Imagina assim, que tem um barquinho ali, né? Quem é que estava dentro desse barquinho? Tava lá o Martim, com o filhinho, né, que era o Moacir, e também o cão fiel. Ele tinha um cão que era, quando fala lá no primeiro texto, fala aí a questão do cão, que também era o fiel amigo dele, gente, era aquele cão assim, tipo Hollywood, sabe, da Disney, aquele cãozinho da Disney, era super inteligente, ele fazia tudo, ele teve grande importância nessa narrativa, porque não era um cachorro qualquer, gente, era um cachorro assim, super inteligente, super dotado. Então, só tirava 10 nas provas. Então, esse cão, rafeiro aí, que era um pé durozinho, sabe? O vira-lata. E aí ele vai dizer que assim como o cachorrinho, né, pé duro, filho da terra, nasceu ali no Brasil, nasceu ali naquela terra, assim como o menino, como o Moacir. E ali eles estão tristes, eles viram que... Olha só que interessante, nesse texto 2, quando ele fala assim: a jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora. Quem era a amiga e senhora? Era Iracema, gente. Iracema já estava morta, já estava até sepultada lá. E aí não tinha mais sentido para Martim permanecer naquela terra, já que sua amada tinha morrido. Então ele pegou a criancinha, que estava ali já órfã de mãe, pega o seu cachorrinho, seu melhor amigo, e vão os dois seguir aí para outra terra, vão emigrar para outra pátria, tá bom? Então agora vamos para a questão. A gente está procurando o que está certo, né? Então vamos lá. O relacionamento amoroso de Iracema e Martim, a Índia e o Branco, de cuja união nasceu Moacir e que alegoriza o processo de conquista e colonização do Brasil. Vamos lá. Letra B. As guerras entre as tribos Tabajara e Pitiguara pela conquista e preservação do território brasileiro contra o invasor estrangeiro. Não, gente, a gente está procurando, deixa eu só voltar aqui, ó. O enunciado diz o quê? Desse modo é possível presumir, né, que o enredo apresenta, só voltar aqui a letra A, relacionamento amoroso entre Iracema e Martim, índio e branco, de cuja união nasceu Moacir, é a alegoria do processo da conquista de colonização do Brasil. Gente, a letra A tá certa, porque a gente para pensar aqui, o que a gente tem? A gente vai ter o Martim conquistando quem? Iracema, não é? E aí eles vão ter o filho da dor, que é o Moacir. E é exatamente isso que a obra representa, a colonização do português, colonizando o quê? Conquistando o território brasileiro. Compreenderam? A letra A está certíssima. Podem marcar a letra A, a gente está super certa. Deixa eu só ver aqui o que tem na letra B. A guerra, aqui ele falou da questão do território brasileiro contra o invasor estrangeiro. Não, gente, essas guerras não se configurou dessa forma, tá? Letra C. O rapto de Iracema pelo branco português, Martim, como forma de enfraquecer o adversário. Gente, em nenhum momento Martim raptou a Iracema, não. Ela foi, o acompanhou. Quando ela descobriu que estava grávida, ela decidiu acompanhá-lo por livre e espontânea vontade, tá? D. A vingança de Martim desbaratando o povo de Iracema por ter sido flechado pela Índia dos Lábios de Mel em plena floresta e ter se tornado prisioneiro da sua tribo. Ele não se tornou prisioneiro. Ele foi convidado pelo pajé, pelo pai de Iracema e foi muito bem recebido.
tá? E na verdade, quando Iracema flechou ele, ele pediu para ela quebrar a flecha, né? Ela quebrou a flecha, selando assim a paz. É como se ela quebrar a flecha ali, gente, representava o quê? Dizer, desculpa, eu deveria não ter lançado essa flecha contra você, me arrependi, vamos fazer as pazes, dar o dedinho assim, sabe? Do dedinho não tinha. Mas o fato que ela quebrar a flecha representava paz entre ambos, tá? Então, e a morte de Iracema após o nascimento de Moacir, o seu sepultamento junto a uma carnaúba, na fronte da qual canta ainda a jandaia, tá? Também não está certo, porque não foi a carnaúba, tá? Então, vamos lá, letra A, podem marcar quinto no gabarito de vocês, letra A. A sexta, gente, já caiu no Enem, 2012. Ele era o inimigo do rei. A gente está procurando aqui, vamos lá. Nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos. Aqui a gente está sabendo que está falando de quem? Azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de Guarani e Iracema, tido como pai do romance do Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianista e histórico, ele foi também folhetinista. Lembra que eu já falei para vocês sobre os folhetins que vinham lá nos jornais, que faziam muito sucesso? Cada um dia era um capítulo, igual uma novela televisiva. Diretor do jornal, foi ator de peças de teatro, foi advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Gente, olha que coisa maravilhosa. Para você que quer baixar os PDFzinhos aí da vida, das obras do José de Alencar, olha que maravilha, já estamos sabendo que parte do seu acervo, que é até inédito, imagina aqueles que nós ainda nem conhecemos, se tudo isso que a gente conhece, a gente já se encanta com o José de Alencar, imagina aqueles que são inéditos, sabendo disso que vão ser digitalizados, que maravilha. Vamos saber a questão que é de nós. Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se o quê? O que a gente vai ver que o que a gente pode entender sobre isso? Letra A. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? Não, gente. Não é porque vai digitalizar que vai facilitar a compreensão. Aí vai servir o que? Vai ser o quê? Para que haja compreensão dos romances, é necessário que você, caro leitor, se esforce em se dedicar a compreender o contexto histórico da obra. Muitas vezes recorrer a um dicionário e se dedicar a ela, tá? Digitalizar não vai facilitar a compreensão, não, tá? Letra B. O conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Ele não foi importante só por isso, não, gente. Tem outras importâncias também. Letra C. A divulgação das obras de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Não é só do Brasil imperial, é do Brasil até os dias de hoje. D. A digitalização dos textos de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e identidade nacional. Sim. A partir do momento que está digitalizado, gente, a gente percebeu, aconteceu já há um tempo atrás, que teve um museu aqui, se não me engano, no Rio de Janeiro, que pegou fogo. Não sei se vocês lembram, e parte do acervo, né, foi prejudicado, porque pegou fogo, há toda uma memória ali que foi perdida devido a esse desastre, a essa fatalidade. E a gente sabe que no caso da digitalização é uma forma de preservar, sim, preservar a memória, tanto linguística, porque aí tem, nesses romances romance indiano, por exemplo, a gente vai ter várias palavras em línguas indígenas que não se estudam mais a fundo sobre essas linguagens, sobre essas línguas. Então é importante ter esse acervo digitalizado para preservá-las, tá? Além da questão da identidade nacional. Então a importância dessa digitalização vai ser excelente. Letra D está super correta. Podem marcar aí. Letra E. O grande romancista Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista, não só por isso, mas por outras temáticas também, tá? Urbano, enfim, outras aí. Letra D na sexta está correta. Vamos para a sétima. Sétima questão diz o seguinte, ó. Enem também, 2014. A mitologia foi o Enem PPL, tá, gente? A mitologia comparada surge no século XVIII. Essa tendência influenciou o escritor cearense José de Alencar, que inspirou pelo estilo da epopeia homérica na Ilíada,
propõe Iracema uma espécie de mito fundador do povo brasileiro, assim como Ilíada vincula a constituição do povo helênico à guerra de Troia. Lembra? Gregos e troianos, Esparta, Troia e Esparta, né? Gregos e troianos, né? Deflagrada pelo romance proibido de Helena e de Paris. Iracema vincula a formação do povo brasileiro aos conflitos entre índios e colonizadores, atravessados pelo amor proibido entre uma índia, Iracema, e o colonizador português Martim Soares Moreno. Interessante aqui, gente, que eu tinha lá a Helena de Esparta, não, Helena de Troia. Helena de Troia não, era Helena de Esparta. Então eu tinha uma mulher que desencadeou uma guerra. Na verdade, essa guerra, a Helena foi só uma desculpa. A guerra ela estava prestes a acontecer a qualquer momento. Então, esse rapto aí do Paris, quando o Paris, ele não raptou, ele com a Helena foi porque quis, né? Quando ele raptou a Helena e desencadeou toda essa guerra e a formação aí do povo helênico, nós sabemos que há uma grande comparação, uma grande alegoria aí comparativa com a obra Iracema, sim, no sentido do colonizador do Martim com a Índia, com a nativa. Então, vamos lá. A comparação estabelecida entre a Ilíada e Iracema demonstra que essas obras, letra A, combinam folclore e cultura erudita em seus estilos literários. Não vamos encontrar folclore em Iracema, tá? Esse aí folclore a gente vai encontrar em outras obras, não nessa. B, articulam resistência e opressão em seus gêneros literários? Não, gente, não há essa opressão aí. Letra C, associam história e mito em suas construções identitárias? Sim, gente. Romance histórico, a gente tem o quê? No romance histórico a gente vai encontrar o próprio colonizador português, o Martim Soares Moreno, ele existiu de verdade. Então a gente está pegando o quê? Fatos históricos com lendas de tribos indígenas. Então a gente está fazendo exatamente essa proposta aí na letra C, associando essas histórias com mitos para a construção da identidade do povo brasileiro, assim como aconteceu do povo helênico, tá bom? Podem marcar como correta na sétima a letra C. A letra D, refletem pacifismo e belicismo em suas escolhas ideológicas, falando de paz e de guerra, não tem essa relação, aí foi para confundir. Traduzem revolta de conformismo em seus padrões alegóricos. Não, gente, também não há conformismo, não. Portanto, a sétima marca a letra C. Oitava. A oitava questão diz o seguinte: a obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira 4 tipos de romance: indianista, histórico, urbano e regional. Desses 4 tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara, intensa até o modernismo, ainda que modificados, foram qual? Na oitava, indianista histórico, histórico e urbano. C, urbano e regional. D, regional e indianista, indianista e urbano. Gente, o que se perpetuou até o modernismo, que a gente vai estudar no ano que vem, no segundo ano, foi o urbano e o regional. A gente vai encontrar muito romance urbano e também muito romance regional. O regionalismo vai ser uma marca muito forte do modernismo. A gente vai encontrar Grande Sertão Veredas, o 15, tá? E inúmeras outras obras, tá bom? Podem marcar na oitava a letra C. 9. Vamos lá. Sobre José de Alencar, julgue as proposições. Primeiro, José de Alencar foi o principal romancista brasileiro da fase romântica, certo? Na literatura, escreveu romance indianista, histórico, urbano e regionalista. Sim, isso é... Gente, os vestibulares querem muito saber isso. Qual o tipo de romance que ele escreveu. Então, é muito importante lembrar disso. O histórico, indianista, o regional e o urbano, tá? É muito importante essa informação. Seu projeto literário estava voltado para a construção da cultura brasileira, na qual o romance indianista ganhou papel de destaque. Sim, gente, por meio do romance indianista, ele formulou aí a sua teoria da cultura brasileira, tá? 3 tá certo também. José de Alencar foi o primeiro grande poeta social brasileiro. Poeta social brasileiro, não, gente. Lembrando que ele não tem a ver com poesia social. Conciliando ideias de reforma social com aspectos